Dizia-lhes ainda, em verdade, Marcos 9, perdão, não falei antes, mas é Marcos 9. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estava falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. É que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitou dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitado entre os mortos, e interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como? Pois está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado. E será aviltado? É uma pergunta. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. A cura de um jovem. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que discutis com eles. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Eu sei exatamente o que Jesus está dizendo. Porque como é ruim você estar num ambiente que você está sozinho, as pessoas que estão ali é só número, e na maioria das vezes só suga a tua energia. Até quando terei de sofrer? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Gente, vocês querem saber a real? Era para Jesus estar vivo até hoje. Jesus não precisava ter morrido e ido embora da terra tão fácil. Jesus não morreu, ele foi abortado na terra. O ministério de Jesus era para ser milenar. Os homens daquele tempo viviam muitos anos, né? E Jesus entregou a vida dele uma criança. 33 anos hoje é uma criança. Gente, a idade, o conhecimento mental, emocional, a sabedoria humana começa a fluir a partir dos 30 anos. Isso na mulher. Porque no homem, tem homem que começa a amadurecer aos 50 anos. Outros começam a ficar louquear, ficar doido a partir de 50. Pode prestar atenção. Tem homem que é certinho no casamento, vai com a mulher da mocidade até os 50 anos. 50 anos ele já quer uma novinha, já quer andar de lancha, já quer... É, bem por aí, né? Pagar tudo para a novinha, é bem por aí. Começa a arrumar amante, é verdade. Um homem com 33 anos, ele ainda é um adolescente. É raro um homem com 30 anos já está totalmente maduro, gente. Essa é a verdade. Mulher não. Mulher com 30 anos, ela começa... Eu falo por mim. Eu, aos 30 anos, parece que foi arrancado uma venda dos meus olhos. Eu aprendi a dizer não, eu aprendi a me impor, eu aprendi a pôr gente safada no lugar. Porque antes eu era totalmente manipulável.
Eu fazia as coisas morrendo, cansada, doente, às vezes com febre de 40 graus, trabalhando de graça pela moradia e pela comida. Eu passei muito isso, irmãos, sabe? E hoje ninguém me faz de besta, não. Hoje eu dou corda para ver até onde o cidadão vai. Dou corda para ver até onde o vivente vai. Quando eu vejo que ele já foi demais, eu corto a corda para ele cair de bunda. É bem por aí, sabe? Mas a gente começa a acordar mesmo para a vida, mulher, aos 30 anos, né? Não que a gente antes não saiba das coisas, claro, a gente sabe, a gente percebe, principalmente hoje, né? Com o conhecimento aumentado, a sabedoria se multiplicando, hoje as crianças já sabem mais do que os adultos. Mas no geral é isso. E Jesus era para estar vivo até hoje, né? Jesus, eu creio que ele entregou a vida dele o mais rápido que pôde, porque ele já não suportava mais aquela cambada podre, imunda, de judeus nojentos, traiçoeiros, assassinos, desgraçados. Deus me perdoe, mas essa é a verdade. Ele sabe, eram poucas as pessoas que prestavam do lado de Jesus, como hoje é poucas pessoas que prestam do meu lado, como hoje é poucas pessoas que prestam do seu lado. Essa é a verdade, né? Jesus tinha quem? Jesus tinha muito pouca gente de verdade com ele. E as mulheres eram mais emotivas, mais apaixonadas, e realmente elas eram confiáveis, né? Seguindo aqui no capítulo 24, né? Então Jesus pensou e raciocinou o quê? O céu lá é maravilhoso, eu estou lá vou ficar longe do meu pai nada, os anjos lá à minha disposição, eu vou resolver o que tem que resolver aqui e vou vazar, pegar subindo para a glória. E foi o que ele fez. E imediatamente, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que sinceridade, né? Que verdade. Quantas vezes a gente precisa dizer isso para Jesus: Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo crer, me socorre. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. E muitas vezes a gente vai expulsar demônios e o demônio deixa a pessoa assim, inerte, né? Em estado de quem está morto, né? Só que é o espírito de morte para enganar, e a gente tem que expulsar já o espírito da morte também, chamar a pessoa de volta para a vida. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E nós realmente, amados, se naquele tempo, para expulsar uma casta dessa, uma casta geralmente é 6 demônios, né? Uma legião, a casta e legião acho que é a mesma coisa, é 6.000 demônios. E essa era uma casta posseira que já estava na vida desse moço há muito tempo. E se a gente não jejuar e não orar, não tiver a autoridade de Deus realmente, não expulsa. Essa é a verdade, não expulsa. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. E quantas vezes, né, a gente guarda temores, dúvidas e não abre o coração com Jesus. A gente deve contar tudo para Jesus, principalmente quando tememos a resposta do Senhor. E oração e jejum, amados, é a chave para colocar o inferno inteiro no lugar deles, o próprio Satanás.